do PSOL, que tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala. Logo em seguida, deputado Jailson Lima tem garantida a fala por também 10 minutos. Deputado Sargento Amaury Soares, com a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas e demais senhoras deputadas, assim como também o deputado Jailson Lima aqui presente, cumprimentar vossas excelências e quem nos acompanha pela TV e pela Rádio da Assembleia ou aqui nesta tarde de terça-feira. Queria começar falando de um sentimento muito pessoal, particular, de que na noite de ontem, na última noite, 31 de março para 1º de abril, passei a insônia. Por ser militar, possivelmente. Por ser militar, continuo lendo e refletindo sobre razões políticas de militares aqui neste país e em outros países do mundo. Na vizinha Venezuela, no momento, por exemplo, porque alguns que aplaudem aqui no Brasil os militares golpistas são contra e odeiam os militares que defendem o governo constitucional bolivariano da Venezuela. Inclusive o próprio comandante Hugo Chávez, já falecido. Tenho lido ao longo dos últimos 20 anos ou mais quase tudo que consigo colocar as mãos a respeito dos golpes, das lutas contra os golpes, das versões dos que apoiaram o golpe e participaram dele, e das versões dos que foram derrotados pelo golpe e sofreram ele. E continuo sendo militar, condição da qual não dá para se afastar depois da inclusão nas fileiras. Mas o que quero debater é que nós militares não precisamos e não devemos ser necessariamente e automaticamente defensores de uma ordem excludente. E não somos, e não fomos. Também uma parte de nós militares fomos derrotados em 1964. E amargamos as dores, as mesmas dores dos outros setores que se opunham também ao golpe e à ditadura. Aliás, se bagunçando o meu discurso, até porque quem não dorme à noite pensando no assunto, por certo, no outro dia, né, não vai seguir um script de forma muito coerente. Os militares foram os primeiros afetados pelo golpe. O ato institucional número 1 do golpe de 64 foi dirigido especificamente contra aqueles militares que defendiam a legalidade, a constitucionalidade e a manutenção do presidente constitucionalmente instituído. Milhares foram perseguidos, caçados, reformados compulsoriamente, tiveram a carreira encerrada, foram caçados com S e caçados com C. O primeiro opositor do golpe assassinado pelos golpistas foi um militar, num presídio à beira do Guaíba, em Porto Alegre. Tinha um buraco de tortura de dentro do presídio para dentro do rio, onde se segurava a pessoa a ser torturada pelos pés e afogava, afogamento. E o primeiro que
dos antigolpistas que passou por essa experiência e morreu, era militar. A justificativa de quem o matou foi que, talvez para o seu chefe, o sapato caiu do pé, então foi um acidente de trabalho. E quando se fala dos militares que militaram contra o golpe, vem à cabeça de todo mundo da deputada Luciane, do movimento popular, da esquerda, Cabo Anselmo, um facínora, que está vivo este facínora. O sujeito que se desenhou de militante de esquerda e ajudou a dedurar, no sentido mais perverso e da forma mais indecente, os seus companheiros de luta. Inclusive, deputado Ismael, a própria namorada dele grávida. E inclusive no Brasil de hoje, tem gente dizendo que todo mundo que é vermelho e de esquerda, que é contra a natureza humana, é contra a vida. E este facínora chamado Cabo Anselmo, apoiado e defendido até hoje por castas importantes da política nacional, dedurou de forma vil a própria namorada grávida, que foi torturada grávida até morrer. Desgraçadamente, porque este é a figura mais lembrada. É a figura mais lembrada. Mas tivemos centenas, milhares de outros, até hoje não anistiados. Os militares que se opuseram ao golpe de 64, a maioria deles, até hoje, não foram anistiados. E eu pensava e continuo pensando que ainda hoje vivem por aí, possivelmente, inclusive em postos de mando, alguns dos quais escondem e ocultam cadáveres sob seus travesseiros. E não é possível que um sujeito que tenha participado e saiba onde estão os restos mortais de diversos brasileiros, centenas deles, inclusive um ex-deputado desta Casa Legislativa, possam dormir o resto da vida descansados com estes cadáveres, repito, rondando os seus travesseiros. E se nós queremos falar em democracia, temos que ter a coragem de admitir os erros. Como militar que sou e serei, segundo sargento até morrer. Meu lugar é a 12ª fileira de qualquer batalha legítima em defesa da soberania brasileira e da soberania dos povos. E estou à disposição para qualquer batalha em defesa do interesse desta sociedade brasileira, da sua classe trabalhadora, do seu povo, da sua soberania popular, como reza a nossa Constituição. E como tal, eu considero um erro que o Exército Brasileiro e as demais Forças Armadas não queiram que a sociedade inteira saibam onde estão os restos mortais das pessoas desaparecidas. É um erro político, na minha avaliação, das Forças Armadas, que até hoje não admite a possibilidade de fazer essa correção, esta passagem a limpo da história nacional. Porque as Forças Armadas e todas as Forças Armadas precisam ser o braço forte da soberania popular. Quero repetir, as Forças Armadas e qualquer Força Armada precisa ser e deve ser, e constitucionalmente é,
o braço forte da soberania popular, da vontade majoritária de um povo. E, portanto, não tem cabimento continuar omitindo o cadáver. Porque é incontestável que existe. E tem brasileiros que sabem onde estão. Mas não dão o direito à sociedade saber, e nem às mães, às esposas e aos filhos daquelas pessoas. Eu diria 30 segundos, por gentileza. 30 segundos, deputado. Então, como militar, eu gostaria de, inclusive, de poder dormir nas noites de 31 de março para 1º de abril, sabendo que as nossas Forças Armadas respeitam a sua sociedade e o seu povo, e não querem omitir nenhum fato que seja importante para os filhos deste país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Sargento Soares, ainda em breves comunicações. Próximo orador inscrito, deputado Jailson Lima, que tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala, deputado Jailson. Quero saudar os novos colegas da casa. E a semana passada, quem aqui me acompanhou na quarta-feira, viu o pronunciamento que eu fiz questionando um contrato do Ministério Público com a Oi. Um contrato no valor de 41 milhões